Continuação. Deus está me usando para expor os pecados do meu líder? Durante 7 anos servi em um tempo integral no Ministério de Apoio e Pastoreio de Jovens, antes que Deus liberasse minha esposa e eu para o nosso atual ministério. Quando era pastor de jovens, havia um homem que não gostava de mim, nem da mensagem que eu pregava. Normalmente aquilo não me incomodava, mas aquele homem estava em posição de autoridade sobre mim. E eu acreditava que Deus havia me dito para trazer uma forte palavra de pureza e ousadia para os jovens, e o filho dele fazia parte do meu grupo. A convicção de pecado ardia no coração daquele jovem. Um dia ele nos procurou chorando. Estava angustiado porque sentia que o estilo de vida que via em casa não atendia ao padrão a que eu estava desafiando a ele e aos outros jovens a adotar. Este incidente e outros conflitos de personalidade pareciam fazer com que seu pai passasse a estar determinado a se livrar de mim. E ele se dirigia ao pastor presidente para estimular a ira dele contra mim com falsas acusações. Depois ele me procurava e me dizia o quanto o pastor presidente estava contra mim, mas dizendo que ele me apoiava. Havia diversas correspondências reprovadoras que circulavam pela equipe. Nenhuma delas tinha o meu nome, mas elas me identificavam de outras formas. Ele sorria para mim, mas sua intenção era destruir-me. Diversos membros do grupo jovem diziam que havia ouvido que eu seria demitido. O filho desse homem espalhava tais notícias, não de forma maliciosa, mas apenas porque estava repetindo o que havia ouvido em casa. E eu estava zangado e confuso. Eu fui procurar aquele homem e ele admitiu ter dito isto, mas disse que estava apenas repetindo o pensamento do pastor presidente. Meses se passaram e parecia que nada conseguia aliviar a situação. Ele tinha até cortado todo o contato entre o meu pastor presidente e eu. Isso não acontecia somente comigo, mas com todos os pastores que não agradavam aquele homem. Minha família estava sob pressão constante, sem nunca saber se permaneceríamos na igreja ou se seríamos colocados para fora. Tínhamos comprado uma casa. Minha esposa estava grávida e não tínhamos para onde ir. Eu não queria distribuir currículos. Sabia que Deus havia me levado para aquela igreja e permanecia ali sem ter um plano B. Minha esposa estava emocionalmente esgotada. Querido, sei que vão despedi-lo, todos estão me dizendo isso. Não foram eles que me contrataram e não podem me despedir sem a autorização de Deus, eu disse a ela. Ela achou que eu estava negando a realidade e pediu-me para pedir demissão. Finalmente, vieram as notícias de que a decisão de me despedir havia sido tomada. O pastor presidente anunciou para a igreja que o grupo de jovens passaria por algumas mudanças. Eu ainda não havia falado com ele sobre o conflito com o líder que ele havia colocado sobre mim. E eu estava agendado para encontrar-me com ele e com esse homem no dia seguinte. Deus me moveu especificamente a não me defender. Quando encontrei com meu pastor no dia seguinte, fiquei surpreso ao encontrar o pastor sentado a sós em seu escritório. Ele olhou para mim e disse: John, Deus o enviou para esta igreja. Não vou deixá-lo ir embora. Fiquei aliviado. Deus havia me protegido no último instante. Por que este homem está querendo vê-lo pelas costas? Perguntou ele. Por favor, vá conversar com ele e acertar as coisas entre vocês. Pouco depois daquela reunião, recebi uma prova por escrito de uma decisão que o líder havia tomado com relação à minha área de responsabilidade. Ele expunha os verdadeiros motivos dele e eu estava pronto para levá-lo ao pastor presidente. Naquele dia, eu medi meus passos e orei por 45 minutos, tentando superar os sentimentos de desconforto que tinha. Eu dizia: Deus, este homem tem sido desonesto e mau. Isso precisa ser exposto. Ele é uma força destrutiva nesse ministério. Preciso dizer ao pastor como ele realmente é. E eu até justificava as minhas intenções de expor o comportamento dele. Tudo que eu estou relatando é fato e está documentado. Não se trata de emoção. Se ele não for impedido, a sua maldade se infiltrará por toda esta igreja. Finalmente, frustrado, disse: Deus, o Senhor não quer que eu exponha o comportamento deste homem, não é? Quando eu disse essas palavras, a paz de Deus inundou meu coração.
sacudi a cabeça impressionado. Eu sabia que Deus não queria que eu fizesse nada, então joguei a prova fora. Mais tarde, quando eu pude olhar para a situação de forma mais objetiva, percebi que eu queria me vingar mais do que proteger qualquer pessoa do ministério. E eu havia racionalizado a situação de forma a acreditar que meus motivos não eram egoístas. O tempo passou e um dia, quando eu estava orando fora da igreja, antes do horário de culto, o homem entrou de carro no estacionamento da igreja. Deus me moveu a ir até ele e me humilhar. Imediatamente fiquei na defensiva. Não, Senhor, ele é quem tem de vir até mim. Foi ele quem causou todos os problemas. Continuei a orar. Mas novamente o Senhor insistiu que eu fosse até ele imediatamente e me humilhasse. Eu sabia que era Deus. Liguei para ele do meu escritório e fui até a sua sala. Mas o que eu disse e a forma como disse foi muito diferente do que teria sido se Deus não tivesse tratado comigo. Com toda sinceridade, pedi que ele me perdoasse. Eu tenho sido crítico e julgador a seu respeito, confessei. Ele imediatamente amansou e conversamos por 1 hora. Daquele dia em diante, seus ataques contra mim cessaram, embora ainda continuasse a existir um problema entre ele e os outros pastores. 6 meses depois, enquanto eu estava ministrando fora do país, todo o mal que aquele homem havia feito foi exposto para o pastor-presidente. Não teve nada a ver comigo, mas com as outras áreas do ministério. O que ele estava fazendo era muito pior do que eu sabia. Ele foi imediatamente demitido. O juízo havia chegado, mas não por minhas mãos. Exatamente aquilo que ele havia tentado fazer comigo aconteceu a ele. No entanto, quando aconteceu, não fiquei feliz. Lamentei por ele e por sua família, e eu entendi a sua dor. Eu mesmo havia passado por ela nas mãos dele. Por tê-lo perdoado 6 meses antes, eu agora o amava e não queria aquilo para ele. Se ele tivesse sido despedido 1 ano antes, quando eu estava virado com ele, eu teria me alegrado. Eu sabia que então eu estava realmente livre da ofensa que havia abrigado em meu coração. A humildade e a recusa em me vingar foram as chaves que me libertaram da prisão da ofensa. 1 ano depois, eu o vi em um aeroporto. Eu fui inundado pelo amor de Deus. Corri até onde ele estava e o abracei. Fiquei sinceramente feliz quando ele me disse que as coisas iam bem com ele. Se eu nunca tivesse ido até ele e me humilhado meses antes em seu escritório, eu não teria podido olhá-lo nos olhos naquele dia no aeroporto. Vários anos se passaram desde que eu o vi, mas só sinto amor e um desejo sincero de vê-lo dentro da vontade de Deus. Davi foi sábio quando decidiu deixar que Deus fosse o juiz de Saul. Você pergunta, quem Deus usou para julgar Saul? O seu servo? Os filisteus? Saul, juntamente com seus filhos, morreram lutando contra eles. Quando as notícias chegaram a Davi, ele não comemorou, ele chorou. O homem que havia matado Saul foi contar o que acontecera a Davi, gabando-se de ter matado seu inimigo, e ele esperava que essa notícia fizesse com que ele ganhasse o favor de Davi. Mas teve o efeito oposto. Como não temesse estender a mão para matar o ungido do Senhor? Perguntou Davi. Ele ordenou que o homem fosse executado. Ver 2 Samuel 14:15. Então Davi compôs uma canção para o povo de Judá cantar em honra a Saul e seus filhos. Ele pediu que o povo não a proclamasse nas ruas da cidade da Filistia, para que o inimigo não se alegrasse. Ele proclamou que não haveria chuva, nem colheita, nem local onde Saul havia sido morto. Convocou todo Israel para chorar sobre Saul. Este não é o coração de um homem ofendido. Um homem ofendido teria dito: ele teve o que merecia. Davi foi mais longe. Ele não matou a semente remanescente da casa de Saul. Em vez disso, demonstrou bondade para com eles, deu terras, alimento a eles e garantiu a um de seus descendentes um assento à mesa do rei, que é Mefibosete. Isso lhe soa como a atitude de um homem ofendido? Embora Davi tivesse sido rejeitado por aquele que deveria ter sido um pai para ele, ele permaneceu leal mesmo após a morte de Saul. E é fácil ser leal a um líder ou um pai que o ama, mas quanto a alguém que está determinado a destruí-lo? Você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus ou quer procurar se vingar? É justo Deus vingar os seus servos, mas é injusto os servos de Deus se vingar. Senhor Bevere, acabo de ler o seu livro, A Isca de Satanás, hoje. Não consegui parar de ler. Este é certamente um dos melhores livros que eu já li. P.A. Missouri. Então, até o próximo.